amigos internautas. O meu amigo Leonardo, que produz aqui a filmagem, nosso cameraman, ele é meio preguiçoso, ele falou, doutor Salim, será que tem algum problema dormir depois, fazer aquela cestinha depois da refeição? Travesso não gostou muito, Travesso olhou torto, também falou, mas que história é essa de dormir depois do almoço? Então vamos conversar um pouquinho sobre a famosa sesta, um repouso que se faz após uma refeição. Isso é uma coisa quase que cultural. Muitos na Europa tem muito disso, no Oriente, aqui no Brasil também, mas nem tanto. Nós já temos aquela mania ocidentalizada. Eu, particularmente, não faço isso. Depois de uma refeição, principalmente o almoço, que à noite você janta, depois você vai dormir. Mas depois do almoço, vem aquela molezinha depois da refeição, tira um cochilinho de meia hora, levanta, vai lá, lava o rosto, se prepara e volta para o trabalho. Eu me lembro, eu viajo muito pouco, mas quando eu fui conhecer Barcelona, a maravilhosa cidade de Barcelona, da meio-dia às 3, as ruas ficam desertas, fecha tudo e todo mundo vai para casa comer e dormir. Eu achei aquilo um absurdo, mas é um hábito cultural. Não vejo mal nenhum fazer isso. Como eu falei, cada um tem o seu hábito. Deitar-se, dormir de estômago cheio, para quem tem refluxo gastroesofágico, a doença do refluxo, pode intensificar o refluxo. Então a pessoa acorda, às vezes, com azia, com queimação, com mal-estar, com saliva na boca, catarro na boca, como se tivesse subido alguma coisa, pode ser refluxo. A pessoa comer muito e dormir engorda. Não sei se engorda comer e dormir. Vai depender do que ela faz nas 24 horas. Se a pessoa faz seus exercícios regularmente, se ela não ingere grande quantidade de comida com alto teor calórico, de gordura, fritura, não ingere açúcar em demasia e fizer uma cesta após uma refeição do almoço, não vai ter problema também. Isso é uma coisa individual de cada um. O que eu posso dizer, sim, é uma coisa que acaba sendo interessante, quando você come, quando você enche o estômago, algum tempo depois começa o processo de digestão, mais ou menos lógico. O estômago vai se contrair, vai esmagar aquela comida, vai receber enzimas, suco gástrico, suco pancreático, bile, para formar o bolo alimentar, para começar a absorver o que é necessário, a não absorver o que não for necessário, para depois, num processo evolutivo, acabar formando as fezes que você elimina no banheiro. Muito bem. Quando começa a digestão, o início da digestão, que se você imaginar tudo aquilo que você come vai ser dissolvido, vai se formar um bolo, a quantidade de sangue que o aparelho digestivo usa para o início da digestão é grande. Então, diminui um pouco a quantidade de sangue que vai para o seu cérebro. E é por isso que você tem um pouco de moleza, um certo cansaço, uma certa preguiça. E você até se torna mais improdutivo. Fala, puxa vida, como é que eu vou voltar a trabalhar agora? E ainda se for uma ingestão de uma feijoada, a gordura, ela é muito complicada para ser digerida, demora mais o processo de digestão. Então dá um soninho sim. Então, se você tivesse a condição de descansar uns 20 minutinhos após a refeição, para que dar tempo do sangue circular bem pelo aparelho digestivo, isso depois você volta à normalidade e reativa o seu cérebro para o trabalho, não é má ideia, mas também não é obrigatório, que as pessoas têm que entender como dica. Quem faz a sua cesta, parabéns, eu não tenho essa condição. Não sei se o Leonardo ou o Travesso vão ter essa condição. Não sei quantos brasileiros terão essa condição dentro da dinâmica do nosso país, da nossa cultura. Mas não ingerir grandes volumes e dar uma caminhadinha de leve após uma refeição, por incrível que pareça, eu acho que substitui a tal da sesta. Uma caminhadinha de 2 minutos, de 5 minutos,
para fazer com que o nosso aparelho digestivo se movimente e dê tempo de nós nos readaptarmos a uma situação de normalidade e voltamos a trabalhar. E quando voltar a trabalhar, se conseguir ir aumentando o ritmo aos poucos, é melhor do que logo após uma refeição já voltar com toda a atividade. Então, Leonardo, se você não consegue ter a sua sesta após o almoço, dá uma relaxadinha, não coma muito, coma devagar e depois dá uma andadinha de 2, 3, 5 minutinhos antes de reassumir lá na Jovem Pan. Eu tenho a impressão que vai substituir a sesta. E quem tem o hábito de fazer a sesta, isso não faz mal, dependendo de que tipo de atividade essa pessoa tem.